Olá, eu sou Andréia Rochael, bem-vindos ao Câmara Debate, espaço de discussão sobre temas cruciais para a nossa comunidade e sociedade. Estamos a menos de um mês do prazo final para tirar, transferir e regularizar o título eleitoral, que termina no dia 8 de maio, um processo essencial para garantir sua participação nas próximas eleições municipais deste ano. Vamos falar dos desafios da legislação eleitoral. Hoje temos 3 convidados especialistas para discutir as implicações, procedimentos e desafios envolvidos nesse processo. Estão aqui a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, doutora Alice Ribeiro, Gustavo Arantes, analista judiciário do Cartório Eleitoral, e Lara Neves, que é a secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da UAB. Antes de começarmos, vamos conhecer um pouco mais sobre nossos convidados especialistas que trarão insights valiosos sobre os desafios da legislação eleitoral. Começamos então com a doutora Alice, que é a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Uberlândia. Doutora Alice, com a vasta experiência em direito eleitoral, irá compartilhar conosco perspectivas sobre as limitações e responsabilidades dos vereadores durante o período eleitoral, além de esclarecer também dúvidas sobre a atuação da Câmara e de seus assessores nesse período crítico. Doutora Alice, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória e o que motiva nessa área do direito? Olá a todos. Agradeço essa oportunidade de estar aqui no Câmara em Debate. Eu sou servidora de carreira do município de Uberlândia. Há 32 anos, eu sou procuradora da Câmara Municipal também há quase 20 anos. Então, a minha motivação de estar sempre atualizada nas questões de direito eleitoral, em primeiro lugar, é por causa da necessidade que, como procurador, eu tenho de acompanhar os trâmites do processo eleitoral, velando para que aqueles que já são políticos vitoriosos, que estão exercendo seus mandatos, possam atuar durante o período eleitoral sem criar situações que impliquem em vantagem exagerada para eles próprios, porque o pleito democrático, ele conta principalmente com a ideia de uma situação de igualdade de oportunidades. Então, é papel da Procuradoria fazer esse acompanhamento, esse controle, no sentido de assegurar, então, esse tratamento isonômico entre o político que já é um político vitorioso, que já tem um mandato, mas também aquele político estreante que quer ascender a algum cargo e que vai participar de uma eleição. Além disso, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e eu já lecionei direito eleitoral em várias ocasiões. Então, eu tenho um grande interesse pela área, sim. É uma satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouco disso com todos vocês. Que maravilha. Nosso segundo convidado é o Gustavo Arantes. Ele é analista judiciário da Zona Eleitoral, que desempenha um papel crucial na organização e administração desse processo eleitoral. Gustavo nos ajudará a entender melhor as responsabilidades da Justiça Eleitoral na garantia da integridade e eficiência das eleições municipais. Gustavo, nos fale um pouco sobre seu papel e os desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral, especialmente em relação às eleições municipais. Seja bem-vindo. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do Câmara Debate, inclusive ao lado de quem já foi aqui minha professora, ali na UFO, doutora Alice Ribeiro, a Lara também, que já foi minha colega, enfim. Estamos todos em casa. Justamente. Em relação ao papel da Justiça Eleitoral, primeiro assim, só fazendo um adendo, eu estou na Justiça Eleitoral desde 2016, então eu já peguei algumas eleições municipais, algumas eleições gerais, e claro, dependendo de cada uma, a gente tem particularidades em relação a cada uma delas, mas a municipal é sempre desafiadora, no seguinte sentido, acaba que na municipal a gente tem uma priorização dos cartórios eleitorais. Então, além da gente fazer a parte administrativa, ali de organizar as eleições, de cuidar do cadastro eleitoral, de prezar ali pela segurança, também do próprio processo eleitoral, a gente acaba lidando também com a parte jurídica, Então, a gente lida com a parte de registro de candidatura. Então, cada candidato ali vira um processo, de registro de candidatura. Posteriormente, cada candidato vai ter que, cada partido também vai ter que apresentar um processo
processo de prestação de contas eleitoral, a gente cuida da parte ali da fiscalização também da eleição, da propaganda, né, das representações que vêm ali de denúncias, então até no aplicativo Pardal ali denúncias, né, de propaganda irregular, de propaganda antecipada, enfim, né. Então, por isso acaba sendo desafiadora justamente pela quantidade de atribuições que a Justiça Eleitoral tem como um todo, né, na eleição municipal. Mas ainda assim é gratificante, né, a gente participar ali daquele pleito eleitoral, daquele processo, ver como funciona e o tanto que é interessante, né, toda essa parte da eleição, o que gera aquela segurança, como é feito cada etapa ali daquilo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo o convite e tentar colaborar o máximo possível, né, para elucidar essas questões. Perfeito. E é um prazer também receber aqui, contar com a participação da Lara Neves, que é especializada em Direito Eleitoral e secretária da Comissão de Direito Eleitoral da UAB de Uberlândia, que nos oferecerá um olhar acerca dos fundamentos do direito eleitoral que orientam as eleições municipais, destacando também as alterações mais recentes na legislação que impactam significativamente o processo democrático. Lara, poderia nos dar sua perspectiva sobre as evoluções recentes na área da legislação eleitoral? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Agradeço demais o convite para estar aqui no podcast. A presença da doutora Alice, foi minha professora, Gustavo, colega da universidade. E... bom, esse ano a gente teve várias alterações eleitorais, né? Sobretudo contra as deepfakes, né? As fake news. Então, uma das grandes preocupações do TSE é o combate à desinformação e também a violência política, sobretudo contra as mulheres, né? Além disso, esse ano a gente vai testar como que funcionam as federações partidárias, né? E a gente faz um teste nas eleições municipais para então ver se vai funcionar nas eleições gerais daqui 2 anos, né? Houve também algumas alterações nos limites de candidaturas e a distribuição das sobras, né? E houve também várias alterações relacionadas aos recursos para os debates e também nas doações através de Pix. Então foram várias alterações significativas aí para essas eleições. A gente vai estar tratando disso aqui durante a programação. Com esse prazo final para a regularização eleitoral se aproximando, é crucial entendermos o que está em jogo para os eleitores e para o processo eleitoral municipal como um todo. Doutora Alice, começando com você, quais são as implicações práticas desse prazo final para a regularização da situação eleitoral e como isso afeta os eleitores e o processo eleitoral municipal? Existe realmente uma preocupação muito grande da classe política no tocante à finalização desse prazo, porque tradicionalmente a gente observa uma evasão de eleitores que estariam aptos a votar e que acabam não fazendo os seus títulos, no caso dos jovens que já podem votar, e de pessoas que estão com os títulos em situação irregular e que deixam de comparecer ao cartório para fazer as regularizações que são necessárias, porque outrora a pessoa para votar bastava que ela comparecesse, se ela soubesse onde que era o local de votação, ela comparecia com o título e um documento pessoal e tudo bem. Hoje em dia, né, em tempos de recursos de informática aplicáveis aos pleitos, é necessário que tenha havido o cadastro biométrico, então é preciso uma série de preparações. Em que essa finalização de prazo implica? Na minha opinião, são assim, 2 situações. Pelo viés do eleitor e pelo viés dos candidatos. No caso do eleitor, claro, se ele não regulariza a sua situação, ele vai passar a condição de um eleitor irregular. A situação de irregularidade perante a Justiça Eleitoral, ela tem consequências para o cidadão, né? O cidadão, dependendo do ato que ele quer praticar, a ausência de comprovação impede, por exemplo, na Câmara Municipal de Uberlândia mesmo, com muita frequência acontece de vereador indicar assessor parlamentar para vir ocupar alguma vaga no gabinete e esse assessor está em situação irregular com a Justiça Eleitoral. Nós não podemos aceitar, porque o Estatuto do Servidor Público proíbe isso expressamente. Então, no caso do eleitor, tem que ter esse
cautela por causa das consequências da irregularidade. No tocante aos candidatos, aos políticos, a quantidade de pessoas aptas a votar é muito importante também, principalmente por causa da questão das eleições proporcionais, no caso dos vereadores, né? Porque a quantidade de pessoas que comparecem e efetivamente votam influencia no coeficiente eleitoral, porque os vereadores, todo mundo sabe, né? Às vezes um vereador tem muito mais voto do que outro e ele perde. Isso até gera uma certa perplexidade diante, assim, do cidadão comum. Mas a razão disso é a eleição ser proporcional. Então, no caso de Uberlândia, a quantidade de votos que cada partido tem que alcançar para eleger pelo menos um candidato, ela depende da quantidade de pessoas que comparecem e votam. Porque a gente chega a essa quantidade dividindo o tanto de pessoas que compareceram e votaram validamente pelo tanto de vagas que tem, que é 27. Então, esse valor pode diminuir ou aumentar. Por exemplo, na eleição passada, como era período de pandemia, né, muitas pessoas estavam receosas, então houve uma diminuição. O coeficiente ficou bem menor do que a gente esperava. Nessa, nós estamos achando que vai ter um aumento, porque a nossa expectativa é que os eleitores regularizem. Nesses casos, os votos nulos, como é que funciona essa questão dos votos para a quantidade de votantes? Para você fazer o cálculo do coeficiente eleitoral, você não considera os votos nulos e os brancos, você considera apenas os votos que foram efetivamente atribuídos a um determinado candidato ou ao partido, porque pode votar somente para o partido também. Mas então, a quantidade de pessoas aptas influencia, porque quanto mais pessoas aptas, mais pessoas comparecerão. Né? Nós tivemos, por exemplo, na eleição passada, mais de 30% de votos que não foram computados para calcular o coeficiente. Nessa eleição, a gente espera que vai aumentar o comparecimento. Tomara, né? Sim, porque eu acho que as pessoas devem participar, né? Claro. Trata-se de decidir os caminhos, né, os destinos da nossa Uberlândia. É muito importante. Perfeito. Gustavo, o cadastro biométrico tornou-se um componente essencial para o processo eleitoral. Quais são os procedimentos necessários para os eleitores que ainda não realizaram esse cadastro e como eles podem evitar problemas de última hora? O cadastro biométrico, na verdade, ele é muito importante principalmente para a questão da segurança ali, né? Já que é uma forma de identificação daquele eleitor no momento do voto. Caso o eleitor tenha ali o cadastro biométrico, ele já vai conseguir, a urna ali vai detectar, né, que ele tem um cadastro, vai oferecer até 4 tentativas, e aí, reconhecendo, já faz a identificação direta e tudo. Caso contrário, caso ele não consiga fazer seu conhecimento na urna, gerando essa segurança, claro, ele ainda pode votar, o presidente vai analisar o documento, né, ali a foto da pessoa para autorizar ou não, né, a votação conforme veja que é a pessoa, né, o eleitor ou não. Só que o que acontece, né? A biometria atualmente ela não está como obrigatória, no seguinte sentido. A pessoa para votar, ela não precisa ter a biometria coletada. O que ela precisa é estar com um título regular, né? Então não pode estar lá com aquele título cancelado, não pode estar com título suspenso, enfim. E pode estar cancelado em razão de ter deixado de votar em várias eleições seguidas, em 3 pleitos seguidos. Pode estar lá cancelado por determinação judicial, enfim, né? Tem vários motivos. Suspensão pode ser por processo criminal, condenação, né? Transitado em julgado em processo criminal. Então isso varia muito, mas a biometria em si não vai impedir o eleitor de votar, mesmo que ele não tenha biometria, desde que ele esteja com título regular, ele vai poder comparecer ali na eleição, ali na urna, e a urna vai identificar que ele não tem, e a identificação vai ser da mesma maneira, né, daquele eleitor que não conseguiu identificação na urna, que é pelo presidente, fazendo identificação pela foto que está ali no documento, né? Mas a gente, claro, né, tenta incentivar o eleitor a não deixar para a última hora, a vir regularizar.
esse título, aproveitar para a questão também, né, de fazer a coleta biométrica, até por outros fatores também, como por exemplo, né, o perfil ouro, né, no .gov, então tudo isso está atrelado também, então a gente tenta incentivar esse eleitor, né, a fazer isso, mas, né, o que a gente tem percebido, né, é que o brasileiro ele costuma deixar para a última hora mesmo. Sim, a gente chamando, aumentando ali, a gente já disponibilizou novos horários para atendimento, teve uma ampliação, né? Agora a gente está atendendo de segunda a sexta, das 10 da manhã às 17 horas. A gente está, a partir de sábado, deste sábado, né, até o dia 8 de maio, a gente vai atender também sábados, domingos e feriados, ali das 8 da manhã até as 14 horas. A gente percebe que teve um aumento no fluxo, né, de eleitores ali que vieram regularizar, mas ainda assim a gente vê que ainda falta muita gente, né? Tanto é que pelas estatísticas ali a gente vê que tem mais de 30 mil eleitores que tiveram o título cancelado em 2017 e que até hoje não fizeram essa regularização, né? Então tem mais de 30 mil eleitores nessa situação aqui em Uberlândia, né? Então é bastante gente, né? E outra coisa também que a gente já percebeu, né, a doutora Alice falou ali dos jovens, né, que foi até um dado que eu achei bem interessante, se você analisar a estatística de alistamento do jovem eleitor, né, daquele eleitor, digamos, entre 16 ali, 18 anos, que ainda não é obrigatório, ou mesmo de 18 aos 25 anos, você vai perceber que para a eleição presidencial você teve um aumento significativo na quantidade de eleitores que se alistaram, de novos eleitores jovens que se alistaram. E para a eleição municipal teve uma baixa. Então, na verdade, a gente acaba percebendo, né, por isso que, de repente, aquele eleitor, ele tem a impressão de que a eleição presidencial é mais importante, que vai definir, mas não, a eleição municipal está ali, né, pertinho, justamente ali da cidade, né, que aquele eleitor mora, vai definir os rumos ali. Então, a gente tem que aprender, né, a dar valor em ambas, né, e procurar, né, se politizar, procurar, né, buscar ali conhecimento e vir atrás ali de regularizar, de fazer o título, enfim, para ambas, né? Não preocupar apenas com uma, mas sem participar de todos os processos democráticos, né? Claro, com certeza. Lara, muitos eleitores têm dúvidas sobre como verificar sua situação eleitoral e garantir que estejam aptos a votar. Pode nos explicar como esse processo funciona e por que é tão importante para a integridade do processo democrático? Os eleitores podem acessar o site do TSE e verificar com seus dados pessoais se estão aptos ou não a participar das eleições e garantir o seu voto e a democracia, né? Eleger seus candidatos. E aí, no caso, é só colocar o CPF, por exemplo? São os nome completo, nome do pai e da mãe, data de nascimento e o CPF, é isso. E aí já sai todo esse histórico? Sim. Perfeito. Voltamos então à doutora Alice. Doutora Alice, quais os documentos são necessários para realizar os procedimentos de regularização eleitoral e qual é o papel do Tribunal Regional Eleitoral na organização e facilitação desse processo? Essa é uma pergunta que eu acho que pode ser em conjunto com o Gustavo, né, que tem um pouco a ver com a função dele, né? Porque essa pergunta diz respeito ao cadastro eleitoral, porque Sim. essas regularizações, como ele mesmo começou a falar, e ele vai ter que complementar, porque não é exatamente a minha área, mas a pessoa que não está em situação regular e não está apta a votar, tem mais de um motivo possível. Então, dependendo do motivo que está ocasionando a restrição dela, o tipo de documento que ela vai ter que apresentar pode variar, né? Agora, o primeiro passo que todo eleitor tem que dar para descobrir se ele está regular ou não é como a Lara comentou, inclusive é bastante simples. O site do TSE é um site muito bom, ele é autoexplicativo, ele funciona de uma maneira rápida, a gente vê que ele carrega rapidamente as informações e a pessoa só tem que informar dados simples dela para ela saber se ela tem ou não alguma restrição. Você pode complementar, por gentileza?
Claro. O que a gente sempre orienta, né, o eleitor é a comparecer ao cartório eleitoral munido do documento oficial de identificação. Pode ser o RG, pode ser CNH, enfim, pode ser passaporte, carteira profissional, né, qualquer documento oficial com foto, né, ou a certidão de nascimento também, ou de casamento também é válida, né. Fora isso, levar sempre um comprovante de residência no nome daquele eleitor ou de algum parente, né? Pode ser pai, mãe, enfim, tio, tia, avô, avó. A gente sempre recomenda isso porque, né? Tem situações em que o comprovante eleitoral vai ser exigido e tem situações que não. Mas a gente sempre orienta justamente porque às vezes o eleitor pode confundir uma situação dessa, deixar de levar e de repente não consegue o atendimento. Se o eleitor, por exemplo, está com uma suspensão criminal, né? A gente sempre pergunta ali para ele se ele já terminou de cumprir aquilo. Se ele já terminou de cumprir, às vezes a gente entra em contato com a vara de execução ou ele mesmo vai lá buscar, né, uma certidão lá constando a data, justamente para regularizar essa questão. Então, realmente, como a doutora Alice falou, dependendo, né, do caso, a documentação muda, mas, enfim, trazendo o documento oficial com foto e o comprovante de residência, a gente já vai analisar ali a situação do eleitor e vai verificar, né, o que está faltando ali para regularizar aquilo. Às vezes pode ser que aquele eleitor tenha alguma pendência apenas de multa eleitoral, né? Deixou de votar ou de justificar uma eleição apenas, vamos supor, em 2 eleições, enfim, mas não está com o título cancelado. Esse eleitor, mesmo com essa pendência, né, da multa, ele consegue votar normalmente. Mas a gente ainda assim recomenda que ele faça, né, a emissão da guia da multa ali, né, ou pela internet, no site do TSE, ou então presencialmente ali com a gente, vai emitir aquela multa, ele vai pagar e a gente vai lançar ali a anotação. Caso o eleitor não tenha, né, condições financeiras de arcar com essa multa, a gente também emite uma declaração, né, para ele assinar de hipossuficiência e isenta dessa multa. Mas basicamente é isso, em questão da documentação seria isso. Nos casos das pessoas que moram no exterior, como que funciona esse processo? Então, no exterior, normalmente, ou acaba que assim, existe a possibilidade de fazer pela internet também, né? A gente, existe lá, antes era um outro sistema, sem ser o título NET, né? Tinha 2 sistemas diferentes, título NET para o eleitor daqui, né, do Brasil, e um outro sistema também, parecido ali para o eleitor de fora. A tendência é unificar, não sei se já teve essa unificação, porque estava em processo, né, de unificação. Mas, enfim, ele consegue fazer esse processo no exterior. Em nenhum país no exterior tem a coleta biométrica, então não é obrigatório, não vai ser necessário fazer a coleta, né? Então ele vai poder fazer aquilo lá. E fora isso, ele pode fazer normalmente, dependendo de cada país, né? Costuma ser ou no consulado ou na embaixada. Também consegue fazer ali a emissão do título, a regularização do título, né? Então existe essa possibilidade. E, igual eu falei, é o mesmo caso do outro, né? Caso seja só multa, né? Ele vai poder votar normalmente. Ele vai poder, por exemplo, verificar a situação dele pela internet, independente dele residir no Brasil ou não, ele consegue verificar todas as informações ali também na internet. Certinho. Gustavo, você como analista judiciário tem um papel fundamental na administração desse processo eleitoral. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Em relação à eleição, no caso? Isso, exatamente. Olha, eu diria que o principal desafio é que cada eleição é única, né? A gente, por mais que você fique 10 anos, 20 anos, 30 anos ali fazendo eleição, o que a gente percebe é isso. Cada eleição acaba, né, englobando muitas mudanças, acaba englobando muita coisa ali, tanto a parte de tecnologia, né? Igual nessa, agora já está ali possibilitada a questão de uso de inteligência artificial, né, na campanha, claro, né, excluído o deepfake e fake news, né? Mas assim, você já tem essa evolução, né? A cada eleição você já tem mudanças, porque claro, a legislação ela acaba assim, muitas vezes ela não consegue acompanhar todo o processo, né? Digamos assim, eleitoral. Então toda a tecnologia ali envolvida, né? Eu não digo nem só as inovações, né, mas até a própria criatividade, né, muitas vezes do político, né, na propaganda, em tudo. Então, assim, muita coisa, né, a gente acaba vendo situações inusitadas ali que não aconteceram, que de repente passa a acontecer e você tem que dar uma solução para aquilo.
e de repente aquela solução vai surgir numa legislação apenas posterior, né? Justamente para abranger, não, aconteceu um caso desse na eleição anterior, temos que legislar sobre isso, temos que modificar. Então, tanto é que, só para dar a título de exemplo, né, a questão da propaganda, né, eleitoral na internet, que querendo ou não, acho que para essa eleição vai ser um dos maiores desafios, né? Mas se for ver, assim, pelo histórico, né, ela começou a ser autorizada a partir de 2017. Então, em 2016, você não podia fazer propaganda eleitoral na internet. Só que em 2017, ela foi super tímida, né, a legislação ali foi super tímida, abrangeu pouca coisa. Então, em 2019 que começou, não, peraí, né, a gente não pode deixar assim tão simples, né? A gente tem que acompanhar essa evolução, a gente tem que acompanhar essa tecnologia. Então, assim, até, vamos supor, né, você tem questão da proibição lá de arrecadação, né, de recursos, de doação por empresas, né, por pessoa jurídica. Então, até isso está relacionado, né, porque a partir do momento que você proíbe uma forma de arrecadação ali por pessoa jurídica, que você diminui, digamos assim, o orçamento, você tem que buscar alternativas mais baratas. E a internet está ali justamente como uma alternativa, muitas vezes, mais barata e efetiva, de repente, né? Então, o tribunal percebeu isso e começou a legislar sobre isso também, a modificar. Então, eu diria que o maior desafio é esse, né? É acompanhar essa evolução, né? E essa diferenciação que existe em cada eleição, em cada pleito, né? E tentar, né, justamente fazer a nossa parte lá para garantir que a eleição ocorra de forma tranquila, de forma segura e que assegurando um resultado realmente democrático. Ok. Continuando com esse tema da justiça eleitoral, Lara, como que você vê o papel dessa instituição na garantia da integridade do processo eleitoral e quais são as principais barreiras que você acredita que precisam ser superadas para que haja eleições mais transparentes? Então, o TSE ele tem uma preocupação muito grande de legislar e alterar as legislações, assim como o Gustavo falou, para acompanhar a evolução da sociedade, né? Eu brinco que a área do direito eleitoral acaba sendo uma das áreas que mais acompanha essas modificações, né? Porque às vésperas de cada eleição, o TSE produz alterações nas resoluções e aquilo vai servir de código para que seja utilizado naquela eleição. Então, advogado eleitoralista está sempre tendo que estudar e o que serviu para a eleição anterior já não serve para essa, né? Então, é bem complexo nesse sentido, né? E a gente hoje tem uma das melhores legislações com relação às fake news, ao combate das fake news, uma das melhores legislações do mundo, mais modernas e que acompanham melhor essas transformações, né? De colocar as big techs, né? As grandes empresas, Meta, Google, polêmico Twitter, X. Está tão em voga. Isso, que essas empresas, elas venham para o debate, né, justamente para a gente ter maior transparência, sobretudo na área da propaganda política, assim como o Gustavo colocou, porque hoje a gente existe na internet, né? Todo mundo existe, tem uma existência na internet. Então, regulamentar como vai ser feita a propaganda política e as vedações, né, uma das grandes novidades para esse ano, o Gustavo tinha pincelado as deepfakes, né? As deepfakes são uma junção de fake news com conhecimento da Deep Web. Então, são modelos de inteligência artificial que aprendem como que determinada pessoa fala ou transforma a voz, e através desse modelo pode ser produzidos áudios ou vídeos. E isso pode ser manipulado, tanto a favor de um candidato, que às vezes não precisa nem se expressar, mas muitas vezes para produzir uma propaganda negativa e criar uma fake news, né? Uma inverdade. Então, esse tipo de utilização da inteligência artificial, ele foi proibido na alteração das resoluções pelo TSE. Pode ser utilizada a inteligência artificial na produção da propaganda eleitoral?
positiva do candidato? Pode, desde que seja avisado ao eleitor. Tem que ser expressamente Sim, avisado, sim. né? Então, essa eu entendo que é uma das grandes transformações nesse sentido, de dar transparência para o pleito de 2024, né? Eu acho importante falar de um mecanismo que poucas pessoas conhecem. Tem o site do Divulgando de Contas, do TSE, e eu acho que poucas pessoas conhecem, e é um site muito importante para a gente acompanhar os políticos, né? E deveria ser de maior acesso à população em geral, para que as próprias pessoas verificassem. Lá você tem todas as informações dos candidatos e partidos de todas as últimas eleições. Então você pode verificar o candidato, qual que é a escolaridade, qual a cor que ele se autodeclarou, qual que é o patrimônio declarado, para perceber se o patrimônio declarado é compatível com as doações que ele faz a ele mesmo. Então, a gente tem uma legislação que é fantástica, eu acredito, nesse sentido de colaborar para maior transparência. Além do fato da gente ter as urnas eletrônicas, que é um dos sistemas mais seguros, né? A gente tem observatórios eleitorais, que são acompanhados por vários órgãos, inclusive o AB, nesse sentido de verificar as urnas eleitorais, além dos testes públicos, que a população em geral pode se cadastrar para participar dos testes, né? Agora, da parte de dificuldade, né, eu acho que a gente continuar entendendo como que a sociedade vai agir e coibir espalhar a desinformação, né? Eu acho que esse, não só para as eleições, é um grande desafio da sociedade como um todo. É isso. Certinho, muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Acessibilidade é um direito indispensável às pessoas com deficiência, mas infelizmente isso nem sempre é respeitado. Então, vamos ver alguns direitos que podem ser exigidos? Transporte público. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao transporte coletivo gratuito. Dependendo da legislação municipal, esse direito pode ser estendido ao acompanhante. Deficientes visuais podem viajar acompanhados de cão-guia e pessoas com deficiência física ou doenças que limitam coordenação motora podem desembarcar fora do ponto, desde que observado o itinerário da linha. E lembre-se, acessibilidade não é um favor, é uma obrigação da sociedade. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate a AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando em todos eles. Porque quando somos tratados com igualdade, ficamos mais fortes e este é o melhor jeito de seguirmos em frente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais trabalha pelo João, pela Júlia, pelo Antônio,
Como defensor da sociedade, o Ministério Público tem autonomia e trabalha de forma independente. Por isso, não está subordinado aos poderes legislativo, executivo ou judiciário. São muitos os interesses coletivos e individuais que envolvem a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, como combate ao crime, meio ambiente, família, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, patrimônio público, saúde, educação, defesa dos direitos humanos, entre várias outras atuações. Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição sempre perto de você. Estamos de volta com o Câmara Debate sobre os desafios da legislação eleitoral. Estamos aqui com a doutora Alice, vamos falar com ela agora, fazer uma pergunta. Durante o período eleitoral, doutora Alice, os vereadores sofrem alguma restrição em suas atividades? É permitido fazer campanha eleitoral na Câmara Municipal? Na verdade, tem várias restrições, sim. Mas essas restrições até diminuíram um pouco a partir da edição da Lei 13.615, essa lei é de 2015, ela mexeu na Lei 9.507, que é a Lei Geral das Eleições, no tocante à questão da propaganda, mais precisamente a propaganda antecipada. Porque, claro, nós sabemos que quem já tem mandato tem mais visibilidade, né? E isso pode, às vezes, criar uma situação de facilitação para essa pessoa. A lei eleitoral, na dicção original da Lei 9.504, ela era bastante rigorosa com aquele que já exercia mandato no tocante à configuração de propaganda eleitoral antecipada, né? Então, mesmo sendo um político, ele ficava terminantemente proibido de falar sobre ele, dos projetos dele, das propostas dele, de eleições como um todo, porque isso, no ano das eleições, era considerado propaganda antecipada e as multas eram altíssimas. Mas, com essa Lei 3.615, houve uma mudança no suposto de que a pessoa que exerce um mandato, de todo jeito, ela não vai ter um fracionamento no exercício do seu mandato só por ser um ano eleitoral. Então, ela pode continuar suas atividades normalmente. Foi daí, então, que a lei passou a prever que os pré-candidatos, mesmo sendo eles, então, já detentores de mandatos, eles podem falar sobre o pleito, eles podem divulgar as suas ações, eles podem fazer encaminhamentos, discussões sobre questões eleitorais, sem que isso caracterize propaganda antecipada. Para controlar melhor esse tipo de ação que o vereador pode exercer, a Câmara edita a cada eleição uma portaria, ela é baixada pelo presidente, porque pela lei eleitoral o presidente tem competência para isso. Nós baixamos a portaria agora, publicou no nosso jornal dia 25 de março, portaria 124. Então, aí, nessa portaria, nós estipulamos essas questões da propaganda, né, dizendo sobre o exercício da função parlamentar, mas, por exemplo, na TV mesmo, né, na TV Câmara, porque nós transmitimos, inclusive transmitimos ao vivo, a portaria diz expressamente que é proibido qualquer vereador, quando estiver se manifestando oralmente durante as reuniões, de fazer propaganda para quem quer que seja. Ele não pode fazer para ele nem para os demais, né? Caso faça, a palavra será cortada. Então, inclusive, de vez em quando até acontece corte de palavras lá. Às vezes a pessoa pensa que quem está presidindo talvez esteja sendo assim um pouco
grosseiro, mas se trata de compatibilizar aquilo que pode ser manifestado com a situação de não se caracterizar propaganda eleitoral, inclusive com os recursos do Poder Legislativo, né? Porque os vereadores, claro, eles têm uma estrutura, eles têm assessores, eles têm gabinete, eles têm recursos de informática, eles têm serviços de correio, serviço de correspondência, eles têm muitas benesses, né, vantagens que estão concedidas a eles, mas não para as eleições, sim para atuar como parlamentares eleitos que eles são. Inclusive, essa portaria veda expressamente o uso do nosso material para qualquer tipo de atividade de campanha, veda o uso do nosso pessoal. Quanto ao nosso pessoal, porque como eles têm os assessores, é normal, é esperado que o assessor vá fazer campanha para o vereador dele, claro, né? Ele vai pedir voto para o vereador adversário. Mas como foi que isso ficou equacionado? A lei geral fala que não pode haver trabalho em campanhas durante o horário de trabalho dos servidores. Os nossos servidores, eles acusam diariamente a frequência deles por um sistema eletrônico digital, né? Então, os assessores, eles ficam submetidos a uma jornada de 6 horas diárias. Então, ele inicia, ele faz o ponto digital, quando encerra, ele faz. Então, depois desse horário, se ele quiser ir tratar de questões relacionadas à pré-campanha, ele é um cidadão como qualquer outro. Eu ia, inclusive, perguntar essa questão do uso dos parlamentares, né, que não podem, então, já ficou claro aqui. E como que será o funcionamento da TV Câmara durante esse período eleitoral? Existem diretrizes específicas para garantir uma comunicação imparcial e equitativa? Sim, na portaria que a mesa baixou, com referência a assegurar que o uso da TV Câmara possa ser feito apenas para divulgar a atividade dos parlamentares na forma que a lei permite que possa ser feita, então ficou estipulado. Primeiramente, né, todas as sessões que estiverem sendo gravadas, transmitidas ao vivo por gravação da TV Câmara, não pode haver nenhuma menção a propaganda eleitoral de nenhum tipo, sob pena da palavra ser cassada imediatamente e de a mesa comunicar o fato ao juiz eleitoral que ficar incumbido da propaganda. Além disso, no tocante às entrevistas dos vereadores, porque tem entrevistas durante as sessões, né? Essas entrevistas serão feitas apenas para tratar de alguma atuação que ele tiver, ele está compondo uma CPI, ele fez um requerimento, ele apresentou um projeto, vai ficar limitado a isso. E no tocante a programas com essa conformação, entrevistas, debates, a participação de todos eles está proibida já. Por quê? Na verdade, a lei eleitoral não proíbe o candidato de participar. As emissoras podem permitir que os candidatos compareçam, expressem as suas opiniões, só que a lei eleitoral fala que tem que ter um tratamento isonômico. E a TV Câmara, ela é voltada exclusivamente para as ações dos parlamentares. Eu não tenho como assegurar a participação de um pré-candidato. Na verdade, eu nem sei quem poderiam ser eles. Então, como não tem essa possibilidade de assegurar a isonomia, nós retiramos todos eles, então, né, desse tipo de programação já. Então, qualquer candidato que esteja participando do pleito atual não poderá participar a partir de agora, de nenhum tipo de... Isso, no caso da nossa TV. Porque numa TV normal, a lei permite. Só que a lei fala que a emissora tem que dar tratamento isonômico. Então, se eu sou uma pré-candidata, você vai me entrevistar? Ele também tem que ser entrevistado. Nós não temos como assegurar, porque os nossos programas não têm esse tipo de perfil. Então, por isso que a gente está eliminando a participação deles, porque nós sabemos que eles todos são pré-candidatos. Perfeito.
Perfeito. Então, agora vamos com a Lara. Lara, você como especialista em direito eleitoral tem uma visão ampla sobre os princípios que norteiam o direito eleitoral. Poderia nos explicar, então, quais são esses princípios fundamentais e como eles orientam as eleições municipais? A gente tem 4 princípios importantes, né? O primeiro deles é o da anterioridade. Então, a gente tem que saber a regra do jogo com antecedência, né? Então, pelo menos 1 ano antes das eleições, já tem que estar em vigor a legislação que vai reger o pleito, né? E foi o que aconteceu com as resoluções, foram aprovadas pelo TSE no fim do ano passado, né? A gente tem o princípio da lisura e da isonomia, então esse princípio garante igualdade de oportunidade para todos os candidatos, né? Então, por isso que a gente tem percentuais de distribuição de tempo, distribuição de recursos, tudo para garantir a lisura e a isonomia no pleito, né? Tem também o princípio da autenticidade, que se refere a formas de garantir que os candidatos tenham autenticidade e o próprio sistema de urnas, né? E o princípio da celeridade. Durante o período da campanha, os prazos eles correm de forma diferente, eles correm continuamente, independente de finais de semana, sábado, domingo, feriado. A gente aqui trabalha horrores e os prazos são muito exíguos, né? De 1 a 3 dias. Então, pelo menos deu uma melhoradinha, né, Gustavo? Antes era em horas especificamente e agora os prazos são em dias, né? Então, no máximo 3 dias. Então, é muito rápido todo o processo da Justiça Eleitoral, além de não ter suspensão de prazo. Então, assim, você pode fazer o recurso, mas não suspende a sentença. Então, isso dá a rapidez e agilidade que o período da campanha, que é muito curto, exige, né? Para que tenha uma resposta do judiciário. Perfeito. Ainda com você, Lara, quais foram as principais mudanças ou atualizações na legislação eleitoral recentemente? E como que essas mudanças impactam tanto os candidatos quanto os eleitores nas eleições municipais? Então, além dessas questões que eu trouxe, né, de regulamentação, das fake news, do deepfake, de toda essa parte de propaganda eleitoral, e isso ocorre de uma outra forma nas eleições municipais. Nas eleições municipais, o eleitor ele tem muito mais proximidade com o candidato, né? Tem muito mais participação efetiva e conhecimento de quem são as pessoas que estão ali disputando os cargos, né? Então, impacta muito. E um dos pontos que a doutora Alice até trouxe aqui no intervalo, que foi a questão da nossa dificuldade de regulamentar os aplicativos de mensagem instantânea, né? O Telegram, o WhatsApp, que eles são grandes disseminadores de propaganda e a tentativa do TSE de trazer junto para si as Big Techs é no sentido de conseguir também criar a possibilidade de intervenção, até essa diminuição de possibilidade de encaminhar mensagens do WhatsApp. Isso teve a ver com uma interferência do TSE para que diminuísse a disseminação de fake news, né? Então, isso é muito importante nas eleições municipais. E a gente tem agora uma parte de reafirmar algumas mudanças que aconteceram, né? De elas estarem mais sedimentadas na questão da proporcionalidade, né? E que mais mulheres estejam aptas, façam parte da composição de chapas e estejam presentes nas pessoas, dentro dos cargos eleitos, né? E esse ano a gente vai testar de novo uma forma de garantir também o que eles chamam de cotas para pessoas negras, né? De forma que vai ter proporcionalidade dos recursos. Então, a gente espera que esse ano a gente tenha uma efetivação de garantia, que a gente não viu na última eleição, da presença maior de pessoas negras no pleito. Ok.
Gustavo, para as pessoas que ainda têm dúvidas em algum momento, por algum motivo, alguma coisa que ela ainda esteja faltando, qualquer tipo de dúvida, como que ela deve fazer? Como que ela deve proceder? Eu diria que inicialmente o ideal é sempre ela acessar, né, o site ali do TSE e ver a situação dela, né? Eu acho que acaba sendo a principal dúvida, né, do eleitor é essa. Mas fora isso a gente sempre se coloca, né, à disposição ali da população, né, dos eleitores, etc. Podem nos procurar lá pessoalmente para tirar dúvida, pode ligar também. Claro que agora, final de prazo, a gente tem uma demanda muito grande, nem sempre a gente consegue, né, realmente atender todo mundo, porque o telefone não para, às vezes você não tem nem gente ali dentro da zona eleitoral para atender, porque está todo mundo ali fora atendendo o pessoal presencial, né? Mas a gente se coloca à disposição, tem o WhatsApp também, normalmente eu sempre passo até o meu WhatsApp que eu utilizo no cartório, né? Eu também sempre passo para o pessoal, para mesário, para todo mundo ali, né? Justamente para facilitar o contato, porque eu acho que a Justiça Eleitoral, ela tem que ter esse papel, né, de estar ali junto com a população, acho que até mais do que, digamos assim, as outras, né, justiças, né. A Justiça Eleitoral, ela tem muito papel de promover a cidadania. Então, e isso a gente precisa, né, ter esse contato com o eleitor, precisa ter o contato com a imprensa também. Então, assim, até nisso, né, mas de toda forma, procurando presencialmente, entrando em contato com a gente pelo telefone, mandando mensagem no WhatsApp, a gente está ali à disposição. Perfeito, então. Agora eu quero fazer uma pergunta para a doutora Alice e para o Gustavo também. Gostaria de ouvir de ambos sobre como veem o impacto dessas mudanças legislativas nesse processo democrático, especialmente em relação à transparência e à integridade das eleições municipais. Pode começar com você, Rô. Eu vejo de forma positiva, sinceramente, porque realmente um dos desafios que a gente enfrenta é a questão, por exemplo, das mensagens instantâneas, a questão das fake news, né? Tudo isso, lógico, né? A gente tenta, né, para manter um processo mais democrático possível, a gente tenta sempre intervir o mínimo possível, né? Mas tanto é que uma das coisas, né, um dos fatores é justamente a questão do que é definido como propaganda, por exemplo, eleitoral, né? Tanto é que a gente não tem uma definição clara, né? Mas a gente pega, por exemplo, a questão da publicidade. Então, para definir, né, para se considerar uma propaganda eleitoral, precisaria, né, ter a publicidade, ou seja, precisaria ter um alcance, né, alcançar diversas pessoas. Então, nisso, por exemplo, a questão da liberdade de expressão em relação a isso, né, essa atuação da Justiça Eleitoral, aquele eleitor que de repente manda mensagem só pelo aplicativo para contatos em grupos, ou que, enfim, posta às vezes alguma coisa na rede social privada dele. Então, tudo isso, assim, a gente não está aqui para tentar regular isso, a gente não está aqui para tentar mexer nisso, para tentar tirar a liberdade de expressão, não. A gente está aqui para tentar trabalhar de uma maneira em que preserve essa liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, né, a gente consiga atuar junto ao que realmente acaba sendo, digamos assim, prejudicial àquele resultado. Então, eu vejo, por exemplo, que a nova legislação e tudo, as mudanças, né, que teve nessa legislação, foram justamente prevendo muito isso, né, tentando resguardar a questão do direito, né, a liberdade de expressão do eleitor e, ao mesmo tempo, não deixar desamparado na questão ali das fake news, na questão de divulgação, na questão, por exemplo, do uso da tecnologia de uma forma em que a gente não poderia ter controle, em que a gente não poderia mexer naquilo. Tanto é que, por exemplo, né, é permitido impulsionamento lá de postagens, né? Mas isso ali só mediante o provedor próprio, né, daquele lá. Então ele não pode, por exemplo, contratar um serviço, um terceiro ali, né, para fazer para fazer esse impulsionamento em que de repente está lá hospedado em outro país em que a gente não teria um tempo hábil para mandar uma carta rogatória, enfim, né? Então, assim, tudo isso vem justamente nesse sentido de resguardar o eleitor
a liberdade de expressão, o direito que o eleitor tem, né, de se manifestar, e ao mesmo tempo proteger o processo democrático, resguardar o resultado, né, um resultado realmente democrático que reflita ali nas urnas o que a população pensa de uma forma que não seja manipulada, né, por essas novas tecnologias, enfim, por essas novos programas e tudo mais. Perfeito. E a senhora, doutora? Eu penso que houve assim, uma evolução muito favorável, e principalmente em decorrência do avanço dos recursos de informática como um todo. Porque nos primeiros anos em que começou-se a ser utilizada a internet como forma de propaganda, havia, no caso dos perfis, né, porque as pessoas gostam muito de interagir nessas plataformas, tipo Facebook, Instagram, havia muita dificuldade nos primeiros anos de você até mesmo identificar quem eram realmente aquelas pessoas, né? Se elas existiam, de onde partia tudo aquilo. E isso, na minha opinião, criou uma situação de muita dificuldade de você distinguir o que é verdade do que é inverdade, o que é real do que é fictício. E a gente tem que pensar que a internet, ela é um meio de comunicação bastante acessível, mas que, no geral, a população brasileira é uma população muito inocente, muito tendente a confiar em tudo que ela vê. Principalmente porque, para você saber se uma coisa é ou não verdade, você tem que fazer uma pesquisa, né? E o brasileiro tende a acreditar em tudo que ele ouve. Então, eu acho que essa expansão, no sentido de ter um controle maior no tocante à origem daquilo que é compartilhado, daquilo que aparece nas redes abertas, porque a gente vê, por exemplo, as duas últimas eleições para eleições gerais para presidente, sem nenhuma dúvida, a ferramenta mais importante foi a internet. A gente sabe que foi. Então, assim, esse controle ele é importantíssimo. Ele é inadiável mesmo. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu vejo em muitos lugares que você acessa para ver uma notícia, aí já tem a informação, essa notícia é falsa. Né? Colocado lá dizendo que aquela notícia não é verdadeira. Isso é muito importante, né? Você poder dar ao eleitor, dar ao cidadão uma informação de qualidade. Né? Para mim, esse é o maior avanço e ele decorre da expansão dos meios de comunicação em geral. No tocante a outras mudanças assim, que eu acho muito importantes, sem nenhuma dúvida, uma mudança que eu gostei muito é no tocante ao controle efetivo da cota de vagas nas eleições para as mulheres. Porque o que acontecia? A cota já existia. Só que a gente vinha de muitos anos de uma experiência muito desfavorável. As mulheres emprestando seus nomes, às vezes a pedido de um parente, de um namorado, de um marido, e não vai fazer campanha, não vai efetivamente participar. Né? Então, para essas eleições, a gente percebe que tem uma cautela muito maior do legislador no tocante a acompanhar os atos de campanha das mulheres. Então, o que eu quero crer? Esse partido que antes lançava uma mulher usando o nome da mulher, ele vai pensar muito bem antes de fazer isso agora. E isso vai permitir que as mulheres possam efetivamente participar, inclusive tendo um tratamento melhor. Porque não adianta nada eu ter uma cota se de verdade, dentro do partido, a mulher é desprezada. Se aquilo que há de melhor vai ser entregue aos homens. Então, eu acho isso muito importante, porque a verdadeira expansão da democracia pelo voto, ela passa por essa oportunização. Né? Muitas pessoas queriam participar e não sabem como. E muitas pessoas falam assim, a mulher não gosta, ela não participa porque ela não quer. Não é verdade.
Ela não participa porque ela não tem ambiente fértil. Porque onde ela chega, ela já é tratada como se ela fosse menor, como se ela fosse alguém que não tem condições de concorrer, de contribuir. Existe um desestímulo à participação das mulheres. Então, eu achei isso extremamente produtivo. Eu espero que a minha próxima Câmara tenha mais mulheres do que a gente já tem. Essa é a Câmara que, com maior número de mulheres na história, e eu espero que na próxima nós tenhamos mais mulheres ainda. Vamos torcer então, né? Olha, para encerrar o nosso debate, então, eu vou pedir uma breve consideração final. Vamos começar aqui pela Lara. Sim. Bom, inicialmente eu agradeço novamente o convite para estar aqui. Foi um prazer estar com todos vocês. Esse ano a gente tem novos desafios para as eleições de 2024, que é essa intensificação do uso da inteligência artificial, né? E eu espero que a gente consiga lidar bem com as ferramentas, né? As novas resoluções, para tratar disso de uma forma melhor, né? E é isso. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Imagina, eu que agradeço. Gustavo, por favor. Gostaria de agradecer também o convite, igual eu falei inicialmente, eu me sinto honrado, né, de estar aqui nessa mesa. Além disso, claro, né, aproveitar o espaço, né, para fazer um convite aos eleitores, né, para não deixar para a última hora ali, né, para regularizar o título. Então, quem puder, né, já vir no final de semana, pode vir, será bem atendido ali. Então, é mais nesse sentido, né. De resto, foi uma experiência assim muito enriquecedora, né, estar participando aqui desse podcast. Admito que foi o primeiro podcast que participei, mas foi muito bem. Foi muito enriquecedor, né. E fico à disposição, né, para novos convites e tudo mais. Perfeito. Você poderia, então, reforçar o endereço e o telefone lá do cartório eleitoral, por gentileza? Sim, o cartório eleitoral ele fica na Avenida Vasconcelos Costa, 1646, ali no bairro Oswaldo Rezende. E o telefone... O problema é que o telefone inicialmente vai mudar, né? Então, assim, a gente recebeu já os telefones e fizemos a instalação, mas ainda não desativamos a linha antiga. A previsão é que desative até o dia 22, né? Mas o que eu recomendo? Que o eleitor ligue no telefone 148. 148 é o Disque Eleitor, então no Disque Eleitor ele vai ter acesso, por exemplo, a todas as informações ali sobre o título dele, ele vai conseguir fazer também, se for o caso, de fazer o agendamento ali para atendimento presencial, então ele vai conseguir resolver as pendências dele também pelo telefone 148, então eu vou recomendar esse telefone ao eleitor. Perfeito, muito obrigada. Doutora? Eu quero agradecer o convite, estar aqui uma vez mais nessas... conversas que são sempre tão proveitosas, né? É um espaço muito interessante que a TV Câmara Uberlândia, em parceria com a TV Universitária, vem desenvolvendo. Eu gostaria de encerrar conclamando aos eleitores que participem mais. Porque o que eu observo, com mais de 30 anos de serviço público, é que a maioria das pessoas, todas as dificuldades que ela vai enfrentar depois no cotidiano dela, ela tende a procurar um político querendo ajuda. Ela está com problema, ela precisa de uma vaga de creche, tem um buraco na rua dela, ela foi multada, passou num concurso, não chamou. É realmente uma romaria de pessoas em busca de algum tipo de orientação. E, curiosamente, a maior parte da população, se você perguntar para quem que ela votou na eleição passada, ela nem se lembra. Então, eu penso assim, o eleitor, ele precisaria compreender que o representante dele não tem que ser uma pessoa que apareceu um minuto na vida dele e que ele vai emprestar o seu voto a troco de nada. O voto tem um preço. E esse preço é a cobrança posterior da atividade que aquele parlamentar vai exercer, porque se eu confiei, se eu apoiei, eu tenho direito de saber, de acompanhar, de exigir. Então, na minha opinião, o fortalecimento da democracia, ele passa por esse caminho, ou seja, a compreensão do eleitor de que
o papel fundamental para o sucesso da democracia cabe, na verdade, a ele, não é ao político, é a ele, eleitor. O Câmara Debate fica por aqui. Eu quero agradecer os convidados, doutora Alice Ribeiro, Gustavo Arantes e Lara Neves. Obrigado pela presença. Até a próxima.